Plano de carreira, ascensão profissional e os desafios organizacionais. Este grupo é integrado pelas alunas Jéssica Petar, Marina Montresol e Railene Araújo. O trabalho presente tem como objetivo identificar os principais aspectos que envolvem os planos de carreira e como estes podem apresentar potenciais modificações ligadas às empresas. Analisar quais fatores podem promover posteriormente novos sistemas organizacionais com o intuito de desenvolvimento e evolução, fundamentando uma investigação referente aos principais meios que relacionam a ascensão de colaboradores. Será apresentada uma coleta de dados através de entrevistas, a fim de compor o entendimento em relação à problemática, utilizando perguntas voltadas à natureza interpessoal do empregado, em busca de informações concretas que revelem suas relações de satisfação e oportunidades de ascensão dentro da corporação. Ambiente de trabalho. No cotidiano das empresas, é desejável que o colaborador esteja sempre predisposto e desenvolva suas tarefas de maneira satisfatória. Porém, nem sempre isso é uma realidade. Algumas instituições podem considerar que breves instruções geram esclarecimento necessário ao funcionário para o desempenho da função corretamente. Segundo Chiavenato, o treinamento é a preparação de um indivíduo para o ofício. Todavia, não é a melhor modalidade para que a organização realmente obtenha sucesso, visto que pode haver falta de suporte significativo, provocando desinteresse nos colaboradores pelo encargo. Consequentemente, não há como manter uma boa execução de tarefas sem funcionários dispostos e empenhados. Sob o âmbito de alcançar resultados superiores para a companhia, é importante visar a implementação do desenvolvimento de carreira, que tem como característica o investimento do dirigente para com o empregado, tomando atitudes voltadas para a ascensão do colaborador dentro da instituição, disponibilizando auxílio com graduações, por exemplo. Em alguns casos, o posicionamento sobre um funcionário de excelência se resume à execução de tarefas rapidamente ou ao planejamento e cumprimento de prazos. Entretanto, o empregador pode acabar deixando de lado aspectos de suma importância, como o clima organizacional. Por conseguinte, palestras, workshops e treinamentos relacionados a inteligências emocionais e autoconhecimento promoveriam ao funcionário uma concepção ampla de que suas emoções são relevantes para a companhia e podem integrar ou decrescer sua produtividade no local de trabalho. Robbins apresenta que a conduta no local de trabalho emprega o discernimento adquirido acerca de pessoas e grupos. O resultado constitui formas para que as empresas atuem de maneira mais eficiente. Para Chiavenato, o clima organizacional define o panorama psicológico de cada empresa. Dessa forma, é possível compreender que ambientes de trabalho que tenham discordâncias excessivas apresentam um reflexo de suas condições psicológicas prejudicadas. O autor descreve ainda que as frustrações desfavorecem a ascensão da moral interna de uma organização, ocasionando dificuldades no processo de seu progresso. Para Brum, honestidade, objetividade e colaboração por parte da empresa solidificam um bom exemplo a ser seguido e tornam o processo de motivação menos turbulento e mais assertivo. O feedback é primordial como ação de incentivo e motivação, independentemente se é positivo ou negativo. Sua ausência pode provocar indiferença e menosprezo no implemento das atividades, danificando os ganhos da empresa. Para Kondo, é importante que as finalidades a serem exercidas coincidam com os objetivos dos funcionários. Apatia e ausência de significado na função
causam desmotivação na efetivação das atividades. Já para Bergamini, uma empresa com funcionários satisfeitos e unidos constitui suporte e contribuições para fins não somente pessoais, como da organização igualmente. Endomarketing. O endomarketing é um método que tem cunho inovador e que corrobora com atitudes relacionadas à adaptabilidade. Portanto, é um aspecto que deve ser levado em consideração, visto que há inúmeras mudanças ocorrendo em ambientes organizacionais. Para preservar a qualidade e aperfeiçoamento em uma empresa, é necessário dispor de flexibilidade. Para um desempenho caracterizado por adjetivos como competência, eficiência e consistência, é importante compreender que o cliente final é um reflexo de como o cliente interno se sente em relação à empresa. Segundo Kotler, o endomarketing tem um papel fundamental como intermediador entre a organização e o cliente. À medida em que se percebe qual é a perspectiva do colaborador sobre o serviço ou produto oferecido pela instituição em que está inserido. Nesse sentido, antes de compreender necessidades relacionadas à fidelização de clientes, é relevante ter o mesmo princípio sobre os colaboradores, tornando-os alvos para a atribuição de conclusões que possam aprimorar a gestão e os resultados da empresa. Problemas da ausência de desenvolvimento de carreira. Apesar de ser uma estratégia custosa, muitas corporações optam pelo sistema de alta rotatividade de funcionários, visto que manter treinamentos e moldar o colaborador segundo seus padrões pode trazer resultados a longo prazo e não corroborar com a necessidade da empresa. Entretanto, a mudança constante no quadro de funcionários requer a aplicação de retrabalho no que diz respeito à contratação, treinamentos, adaptação e desenvolvimento do empregado para com a empresa, demandando tempo e gastos financeiros que podem atrapalhar seu desempenho. Chiavenato demonstra que, sobre esta perspectiva, torna-se evidentemente mais vantajoso ao empregado que busque por oportunidades em outras organizações. Contudo, sua falta de bagagem empírica na empresa anterior pode dificultar sua recolocação no mercado de trabalho. Indivíduos que não estão preparados para as demandas de um novo emprego podem passar por um processo penoso. Resultados e discussão teórica. Através de um relatório anual de 2010 da instituição Banco do Brasil, é possível observar iniciativas que podem ser denominadas como diferenciais para seus funcionários, abrangendo aspectos como relacionamento transparente entre empresa e colaboradores, programas de ascensão profissional, fiscalização no que diz respeito à segurança do trabalho, programas de reconhecimento e assistência médica. Em relação aos investimentos da gestão de pessoas, foi observado que em 2010 houve um investimento de mais de 118 milhões em treinamentos, viabilizando 610 mil participações em ações de treinamento e participações em bolsas de estudos. Na questão da capacitação, o Banco do Brasil atingiu um valor de 9.323 mil colaboradores distribuídos entre graduações, pós-graduações e treinamentos, contabilizando 13,55 milhões de horas no ano de 2010. O incentivo à aquisição de certificados relacionados à prevenção e combate de lavagem de dinheiro chegou a mais de 3 mil. Sobre a saúde e qualidade de vida, semestralmente é aplicada uma avaliação conhecida como teste de Lippe, na qual identifica condições e graus de estresse de cada colaborador. Empregados com resultado considerável de estresse são direcionados a atender a essa demanda de forma que possam gradativamente contorná-la. A empresa estimula que atividades como yoga, ginástica laboral, tai chi chuan, dança de salão, eutonia e dança circular
sejam praticados a fim de reduzir a taxa de estresse de quadro de funcionários. Também são promovidas as Semanas de Qualidade de Vida, onde são disponibilizadas palestras, quizzes, oficinas, gincanas, concursos e experiências, sendo selecionada uma temática que permeie o cotidiano e hábitos mais saudáveis. Em questão da gestão de desempenho, são executadas avaliações semestrais, as quais abordam aspectos como atingimento de metas e demonstração de aptidões no ambiente organizacional. A avaliação de habilidades individuais e seu feedback são realizados através da avaliação 360, que possibilita uma melhor visão com considerações sobre atitudes que poderiam ser aperfeiçoadas acerca de clientes, empregados, superiores e parceiros da empresa. Com a finalidade de incentivar o diálogo e promover um bom relacionamento interpessoal na esfera corporativa, o Banco do Brasil possui uma iniciativa de ouvidoria interna. Outros tópicos inseridos no projeto em questão envolvem a democratização das relações de trabalho, prevenção e mediação de desacordos, valorização da equipe e estímulos à participação direta dos colaboradores em políticas e procedimentos de gestão socioambientais. A instituição dispõe da aplicação de princípios relacionados ao endomarketing, com a determinação de promover aos funcionários a concepção de que suas aspirações têm importância e afetam o ambiente de trabalho. Durante a coleta de dados, utilizamos modelos de pesquisas quantitativas com perguntas que envolvem o ambiente corporativo. A primeira questiona a opinião pública em respeito ao endomarketing e o desenvolvimento de carreira, que observa um colaborador como um alvo, de forma que, através de aprimoramentos internos, a empresa possa obter melhores resultados. Porém, diante da porcentagem de respostas no gráfico, é possível compreender que nem todas as corporações consideram a fidelização do funcionário um tópico interessante. Marchiori apresenta a perspectiva de que o ambiente de trabalho deve promover satisfação e respeito ao funcionário, de modo que a atividade laboral seja executada com maior afinco e compromisso. Ainda que algumas empresas não se interessem pelo desenvolvimento de carreira, os entrevistados demonstraram que participariam de atividades relacionadas à capacitação. Kia Venato descreve que a qualificação dos funcionários em uma corporação está diretamente ligada à rentabilidade, visto que a partir de treinamentos é possível visualizar melhores efeitos sobre os colaboradores, empresa e clientes. Perguntados a respeito da possibilidade de troca de empresa ou em sua permanência, as respostas obtidas demonstram que, a maioria, gostariam de participar de outros ambientes organizacionais. Loos menciona que, por meio da avaliação de um clima organizacional, é possível distinguir e qualificar arquétipos de comportamento. Dessa forma, pode-se compreender quais razões provocaram nos empregados a aspiração pela troca de ambiente de trabalho. Quando questionados a respeito do que é esperado de suas atribuições no cotidiano organizacional, o resultado foi positivo. A resposta vem de encontro com a perspectiva de Brum, no âmbito de que a transparência e a assertividade no ambiente organizacional geram maior cooperação por parte dos colaboradores. De acordo com os dados coletados na entrevista, é visível que há interesse por parte dos colaboradores em se aprimorarem em suas respectivas carreiras, o que corrobora com a fala de Bergamini quando menciona que, havendo dedicação por parte dos funcionários, é possível alcançar não somente finalidades pessoais, como também as da empresa. Quando questionado aos entrevistados qual instituição é vista por eles como exemplo, em sua maioria, as respostas foram de que gostariam de ingressar na empresa Nubank, a qual descreve a si mesma como uma empresa inovadora que desenvolve soluções simples, seguras e digitais para a vida financeira. De acordo com a revista Valor Econômico, ela representa um ambiente de trabalho descolado e descontraído. Conclui-se que o desenvolvimento de carreira é uma iniciativa promissora e sua adesão favorece em múltiplos sentidos. Contudo, exige que os funcionários se empenhem para melhorias no quesito profissional, assim como as empresas foquem não apenas na maximização de lucros de imediato, mas sim na questão social e qualitativa dos processos dentro da empresa a longo prazo.